Centroavante do Chelsea é a bola da vez no Atlético para reforçar o elenco, atualização sobre Gregore e também sobre Soteldo. Será que vão chegar? Novo CSO é anunciado pelo clube, vou trazer a minha opinião. Robert brincou com fogo, escolheu um caminho perigoso, foi mal o Robert. Vamos falar tudo isso e muito mais, esse é o Café com Geves e depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o Galo. Muito bom dia, massa atleticana. Sextou, dia 24 de janeiro. Estamos aqui no Café com Geves, o seu programa matinal de notícias do Galo, sempre com muita informação, com muito respeito ao torcedor e torcedora através aqui das nossas notícias, das nossas informações. Então já chegando aqui, participando com a gente. Por favor, queria pedir para você deixar o seu like nesse vídeo. O like é muito importante, ajuda muito a gente aqui no canal Bica Galo a alcançar novas pessoas, a ser mostrado através do YouTube. Então a gente conta muito com essa força que é gratuito, você ajuda demais. Se você não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever aí no Bica Galo e também aproveite para ativar o sininho de notificações. Afinal de contas, você não perde nenhum conteúdo aqui se você ativa o sininho. A gente tem vários conteúdos rodando e tudo mais. Chegou a notificação, você já fica sabendo naquele momento sobre o conteúdo, tá bom? Bom, vamos começar aqui então. Hoje a gente vai conversar de mercado da bola, porque é latente o assunto, não tem como ser diferente, né? Então a gente precisa de falar sobre o mercado da bola e vamos falar também sobre algumas outras situações, algumas mudanças internas que estão acontecendo no clube. Vou trazer informações para vocês a respeito, tá bom? Bom, para a gente começar aqui, eu queria falar primeiro sobre essa questão do Paulo Brax, tá? É uma informação que a gente já vinha trazendo aqui, de que estava para acontecer, era o nome mais provável, e dessa vez o Atlético realmente confirma o Paulo Brax como CSO, né? Como novo comandante do futebol alvinegro. O Paulo Brax ele foi anunciado, vou até colocar para vocês aqui, ó, diretamente do site do Galo, tá? Com a matéria aqui que eles escreveram, tá? Olha só, deixa eu colocar aqui, Galo contrata Paulo Brax para o cargo de CSO, né? O que é o CSO, pessoal? É o Chief Sports Officer, tá? É o CSO, que basicamente é um executivo de futebol. Acho que a galera inventa alguns termos aí que né, para ficar mais moderno, para ficar mais a cara da SAF e tudo mais, mas na verdade é um executivo de futebol. É mais ou menos o que a gente chamava de diretor de futebol lá na década de 90, de 2000, né? Então é o cara ali que vai mandar no futebol, tá? Então o Atlético anuncia a contratação do Paulo Brax. Eu já vinha falando aqui, e vocês que me seguem, vocês sabem, que não era ali o meu primeiro nome para assumir essa pasta, digamos assim. É uma posição de muita responsabilidade, é uma posição de muita autonomia, assim esperamos, dentro do Atlético. E na minha visão, Paulo Brax não era ali o melhor nome para isso. Apesar de ser um cara que tem um know-how, apesar de ser um cara que é qualificado, apesar de ser um cara que tem ali um monte de experiências em vários clubes grandes do futebol brasileiro, passagens aí pelo Inter, pelo Santos, pelo Vasco, pelo América, algumas boas, outras nem tanto assim. É um cara ali que é atleticano, de arquibancada, e eu acho que isso pode fazer com que ele tenha muito interesse em fazer uma grande campanha por aqui, um grande trabalho e ser o seu cartão de visitas da carreira. A minha expectativa real é que o Paulo Brax ele comece a ser realmente quem vai representar o futebol do Atlético. Quando a gente está reclamando aqui de o clube não se comunica, não aparece na imprensa, não dá explicação sobre por que está demorando com X ou Y de processo e tudo mais, o Paulo Brax ele vai chegar na frente do microfone, ele vai convocar uma coletiva e vai falar, olha, está acontecendo isso, isso e isso, porque é dessa forma que a gente está pensando e por esse motivo isso vai acontecer assim, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma pessoa para realmente tomar conta de algo que muitas vezes parece abandonado. Eu sei que o Vitor faz um bom trabalho na Cidade do Galo e tudo mais, mas ele não é esse cargo de executivo. Ele é um cara do dia a dia, um cara da negociação, um cara
de contato com o elenco, é ex-jogador, então sabe como o jogador pensa, sabe? Então, assim, ele não é um executivo. Pode ser que seja no futuro? Pode ser, mas ainda não é o caso, tá? Então, o Atlético anuncia de forma oficial, inclusive durante essa sexta-feira, às 2h30 da tarde, no auditório da Sede de Lourdes, o Paulo Brax será apresentado de forma oficial, vai ter uma coletiva e o Bica Galo vai estar lá representado pelo nosso João Miguel Crisóstomo, tá? Intrépido, com suas perguntas aí pro Paulo Brax, pra gente poder registrar também a participação do Bica Galo neste importante evento, nesse importante marco do Atlético. Só para você ter uma ideia, o Paulo Brax ele vai chegar então pro lugar do Sérgio Coelho, tá? É basicamente o que o Sérgio Coelho fazia na SAF. O Paulo Brax vem e assume esse lugar com muito mais know-how, com muito mais respaldo, com muito mais conhecimento. É um cara que já é do futebol, então não é uma escolha ruim, não seria a minha primeira escolha, agora que chegou. Muito bem-vindo, Paulo Brax. A gente vai apoiar o seu trabalho, contanto que seja feito um trabalho para a massa atleticana, um trabalho bom para o clube. Paulo Brax vai cuidar da categoria de base, vai cuidar do futebol masculino, futebol feminino. Então, tudo que for responsável, tudo que for responsabilidade do futebol será nas mãos do Paulo Brax. Uma boa sorte para ele, então, aqui no Galo, né? Então, também não vou ficar aqui marretando o cara e tudo mais, não faz o menor sentido fazer isso, né? Afinal de contas, o cara tá chegando agora, então acho que a gente tem que demonstrar o apoio e dar as boas-vindas e daqui para frente observar, ser vigilante e cobrar o trabalho, esperar bons resultados aqui do Paulo Brax, tá? Bom, eu vou passar para o mercado da bola depois. Quero falar sobre essa questão do Robert, que me incomodou bastante. Antes, deixa eu só comentar aqui da Betano. A Betano, gente, é o seguinte. Se você tem um código BICAGALO, tá até aparecendo em cima da minha cabeça aqui, ó. Código BICAGALO, você vai no link que tá fixado aqui na descrição. Você abre a sua conta na Betano, tem que ter a verificação de conta, tem todo um processo novo, porque agora as empresas são reguladas como casas de apostas no Brasil, tá? Então agora existe uma lei que rege isso. E o jogo é para mais de 18 anos, é para você jogar com responsabilidade, é para se divertir, não é investimento, tá? Mas é para você se divertir. E se você quer se divertir, tem as super odds turbinadas para você ganhar uma graninha, vai lá na Betano, usa o código BICAGALO, abre a sua conta, conheça a nova Betano depois desse regulamento. Ficou bem interessante, bem legal, tudo em português para você. O link está fixado, vai de Betano, beleza? Bom, eu quero falar sobre essa questão do Robert, pessoal. Para quem não viu, o Robert Santos, que vestiu a camisa 10 nas 2 primeiras partidas do Campeonato Mineiro, inclusive na última partida no Mineirão contra o Democrata, ele que não jogou boas partidas em nenhum dos 2 jogos, né? Foi mal nas 2 partidas. É um jogador jovem, é um jogador que teve menos de 20 minutos na temporada passada e o Atlético decidiu comprar esse jogador, entendendo que seja um bom investimento para 2025. Mas a princípio ele não conseguiu nenhum destaque no que fez, né? Não conseguiu nenhum destaque, inclusive foi bastante mal nas 2 partidas. Uai, Jefferson, mas por que você está falando assim? Eu estou falando assim porque o Robert, primeiro, na saída ele já deu uma ali de jogador, né, e tal, cheio de boleiragem, falando que começou a minutar agora, que estão ali para ajudar os garotos. Meu amigo, pelo amor de Deus, você tem 20 anos nas costas, 21, entendeu? Vamos baixar essa bola aí que você não conquistou nada no futebol ainda. Você pode ser um grande jogador no futuro? Eu torço muito para que seja. Não tô aqui para falar que eu torço o contrário. Aí chega com postagem no Instagram, coloca a foto assim, depois dessa entrevista, depois das cobranças. Se fosse fácil, 30 mil jogavam e 11 assistiam. Como se diz, né? 11 jogadores jogam e 30 mil assistem porque os 11 são os mais qualificados. Então, se fosse fácil, 30 mil jogavam e 11 assistiam. Vou até colocar para vocês aí na tela, olha só. Ele foi criticado pelas atuações que ele vem tendo abaixo, né, do esperado, porque era esperado que o cara que carrega a camisa 10, o cara que está ali experimentando, está precisando de minutos na equipe principal, ele tivesse mais performance, ele tivesse mais vontade, ele tivesse mais indicação, ele tivesse mais intensidade, ele tivesse mais raça, ele tivesse mais técnica, e ele não mostrou absolutamente nenhum desses predicados do futebol, tá? E ele fez a questão de fazer essa postagem. Se fosse fácil, 30 mil jogavam e 11 assistiam. Desnecessário,
desnecessário, não é um jogador que se consagrou no futebol, não ficou rico com o futebol ainda, tem muito tem muito o que aprender, tem muito o que evoluir, tem boa possibilidade, bom potencial? Tem sim, né? Tem sim, ele é um jogador profissional e tudo mais, mas eu acho que não é assim que você lida com críticas, principalmente no seu início de carreira. Mostra uma arrogância, mostra uma má assessoria, porque se tivesse assessoria eles não deixariam ele postar isso, ou ele postava e rapidamente apagava, pediam desculpa, alguma coisa. Então o cara já chega no Atlético com uma fama de jogador perninha, de jogador metido, de jogador arrogante, e é um jogador que não tem absolutamente nada na carreira ainda. Não tem título, não tem grandes atuações, não tem gols, não tem assistências, jogando por um grande clube que é o Atlético. Então, Robert, dá uma baixadinha na bola aí, meu amigo. Dá uma baixadinha em bola, você tem potencial. Mas se você achar que você é craque do jeito que você tá jogando essa bolinha aí e querer falar isso dessa forma, meu amigo, desnecessário, bola fora, tá? E procura uma mídia aí para te assessorar, procura uma empresa para fazer a sua assessoria de imprensa, porque se queima muito fácil, cara. Se queima muito fácil no futebol isso, tá? Depois eu queria que você, torcedor que está assistindo aí, deixasse o comentário aqui, torcedor e torcedora, né, sobre essa questão do Robert. Particularmente eu não gostei, achei bem desagradável o que ele fez, mas vida que segue, é jovem ainda, vai aprender, mas eu faço questão de puxar a orelha aqui, faço questão de fazer as minhas ponderações a respeito do caso, tá bom? Bom, nós vamos falar agora sobre atualizações de mercado da bola, começar aqui por Gregory Soteldo, tá? A informação que a gente tem sobre o Gregory é uma informação que ela vem lá do GE. O Atlético, eu trouxe a informação para vocês ontem de que o Galo fez uma proposta para comprar o Gregory, né? O jogador Gregory de 30 anos, só para você relembrar aqui, é o Gregory de 30 anos do Botafogo, jogador que foi expulso lá na final da Libertadores e tudo mais, e o Atlético fez uma proposta para comprar esse jogador junto ao Botafogo, informação do GE, do Caê Mota. Essa proposta inicial ela foi de 4 milhões de dólares, na casa ali de 24 milhões de reais, e agora o Botafogo recusa a proposta, envia um ofício para o Atlético recusando a proposta, e o Galo faz uma nova proposta. O Galo quer muita contratação do Gregory, tá? E de 4 milhões de dólares, agora o Galo oferece 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares, aumenta aí em coisa de 5 milhões e meio de reais a proposta inicial. A intenção do Botafogo nesse momento não é negociar o Gregory, eles já estão tentando renovar, aumentar salário, aumentar a multa, tudo que podem fazer para segurar o jogador lá em General Severiano. E nesse momento o John Textor não quer vender o Gregory. A negociação então está caída, Jeves? Não está caída, porque tem uma nova proposta na mesa. Até que eles recusem a nova proposta, a negociação segue rolando. Você acha que vem? Acho difícil. Mas todo mundo tem seu preço. O Galo conseguiu tirar um baita jogador lá, que foi o Júnior Santos. Jogador importantíssimo para eles na temporada passada. Então, assim, mas até onde que o Atlético vai chegar também pelo Gregory, né? Tem que pensar nisso aí, se vale a pena fazer grandes investimentos pelo Gregory. Informação do GE, então, o Atlético aumenta a proposta atual. E uma outra informação que eu queria trazer para vocês aqui é sobre o Soteldo, né? Jefferson Soteldo aí do Santos. É um jogador que... O que eu acho, cara? É um bom jogador tecnicamente? É um bom jogador tecnicamente. Mas eu venho falando aqui de forma sistemática e bastante convicta de que é um jogador pacote problema. É um jogador que você compra, um jogador que te entrega tecnicamente alguma coisa, também não é tanto assim, não é um externo desequilibrante, um baita de um ponta, um jogador que vale a pena correr todos os riscos para contratar ele, na minha opinião. E o Soteldo, ele teve um episódio lá que o Caixinha, Pedro Caixinha, foi aos microfones depois do jogo contra o Palmeiras, onde o Santos perdeu em casa na Vila Belmiro por 2-1, e falou que o jogador é indisciplinado taticamente, que não volta para marcar e tudo mais, que é um bom jogador, que é um bom jogador, é um ótimo jogador, mas é muito indisciplinado taticamente. Então, assim, nos 3 primeiros jogos, ou 4 que estão lá no Campeonato Paulista, o Caixinha ele já perde a paciência e publicamente ele externa essa situação com o Soteldo. Ele deixa muito claro que é um jogador ali que não está agradando ele. E a gente sabe que o Atlético tem interesse no jogador.
A gente sabe que o Atlético quer buscar o Soteldo e, de alguma forma, pode ser que isso facilite. Um outro motivo que pode facilitar, o Santos está recontratando o Neymar, né? Para quem não sabe. A peso de ouro, a fortuna, eles vão dar a Vila Belmiro para ele lá e todos os jogadores para contratar o Neymar. Tô brincando, né? Mas assim, vão fazer mundos e fundos aí para contratar o Neymar. Então é um cara também que não tem nem o que falar, né? Vai chegar, vai vestir a camisa e vai ser titular todos os jogos que conseguir jogar. Se é que consegue jogar ainda, né? Diga-se de passagem. Então o Soteldo pode perder espaço. Aqui no Atlético eles falam que o Cuca sabe lidar com o jogador, tipo o Soteldo, já lidou com ele, já foi bem, pediu a contratação, insistiu na contratação. Particularmente eu começo a ficar meio assim reticente. Se é um jogador de 27 anos, que ainda passa por episódios de indisciplina, ainda passa por episódios de não agradar taticamente, porque não consegue cumprir as diretrizes do técnico, me preocupa. Não é um menino que a gente está falando mais, nós estamos falando de um jogador que próximo da idade de auge, né? Que é 26, 28, até uns 30 anos. É o auge, assim, da maioria dos jogadores. Então, vale a pena contratar o Soteldo? Essa investida, chegou o Neymar, o Soteldo não quer ficar lá, 5 milhas de dólares na conta do Santos. É o Soteldo que é esse jogador que a gente precisa? Então, a minha pergunta do Jebs hoje é justamente essa, tá? O Soteldo é o jogador que o Atlético precisa? Vale a pena contratar o Soteldo? Vale a pena? Essa é a pergunta. Vale a pena contratar o Soteldo? Aí eu quero que você responda aí. Eu fiquei bastante pensativo sobre isso. O Vitor, em coletiva, quando eu estive lá na Cidade do Galo, ele falou, olha, a gente busca um grande nome, mas a gente busca um jogador que agregue tanto na parte individual, técnica e tudo mais, mas seja um jogador de coletivo também, não um jogador que chegue e desagregue. E o Soteldo, ele tem, infelizmente, essas características, né, de ser um jogador com vários episódios de problemas, já velho, né? 27 anos é velho pro futebol ali para poder dar problema, né? Então, sei não, tá? Eu não sei não. Vou pensar a respeito, mas comecei a ficar bastante reticente sobre essa questão do Soteldo, confesso para vocês, tá? Bom, galera, para a gente poder fechando aqui nossas notícias, mas uma notícia bastante importante, e eu vou contar um pouco dos bastidores para você dessa notícia, vou falar aqui sobre o David Washington, jogador do Chelsea que está na mira do Galo, depois da Máquina de Soluções Consultoria e do Tobias Kifuri, grande referência em consultórios e clínicas. Esse recado é especificamente para quem é dono de consultórios e clínicas, seja de qualquer ordem, principalmente médico e dentista. Se você está cansado da sua clínica não ser lucrativa, não entende porque não consegue criar impacto na internet, não gera autoridade na internet, mas também não quer perder a ética e apelar para o marketing agressivo, você precisa de conhecer o serviço da Máquina de Soluções Consultoria, onde o Tobias Kifuri, ele dá curso, dá palestra, dá aula e ele ensina a você mapear os seus processos e ser um profissional e ter uma clínica, um consultório qualificados e referência no ramo que você exerce, tá bom? Procure agora mesmo o Tobias Kifuri se você é dono de clínica, porque ele tem a solução para você. O QR Code é esse logo abaixo aqui, o código é BICAGALO, para você ter desconto em qualquer produto no site dele, 13% é o que desconto te confere, vai de Máquina de Soluções, confie no Tobias Kifuri, é a grande referência no assunto. Bom, vamos seguir aqui então, que agora eu quero falar do David Washington, tá? Primeiro eu vou comentar para vocês da apuração, os bastidores da apuração. Para quem acha que a gente recebe de repente o nome, o Atlético está interessado em David Washington, pode publicar aí no Bica Galo. Não tem nada disso. A apuração ela começa num lugar, você segue para outro, vai mandando, liga aqui, liga ali e vai juntando e cria a notícia. A informação eu recebi ontem na hora do almoço de uma fonte, falou assim, olha, o Atlético tá para anunciar, tá interessado, falou assim, desse jeito, tá para anunciar, tá interessado em um jogador que joga na Europa e não teve ainda um nome vazado. Nome vazado e joga na Europa, né? Eu comecei a apurar, conversei com outras pessoas, aí eu fui atrás de uma outra pessoa, a pessoa falou, joga no futebol europeu e é da parte ofensiva. Mas ninguém fala exatamente quem que é, ninguém fala característica. A gente vai apurando. Aí, quando eu ia dar a notícia da questão do David Washington, chegou o pessoal lá do Diário do Peixe, dando os créditos para eles, e trouxe a informação de que, assim como o Santos
Palmeiras e Botafogo, o Galo tem interesse no jovem David Washington, centroavante do Chelsea, de 19 anos, está aí na tela para você, avaliado em 9 milhões de euros. É um jogador um tanto quanto interessante, é um jogador jovem. Certamente o Atlético nesse momento não pensaria em comprar ele, o Chelsea não venderia ele por esse valor aqui. Lembrando que é o que eu sempre falo para vocês, no Transfermarkt é um valor estipulado por estatísticas e tudo mais, não é exatamente o valor que o jogador tem na prática, tá? E o David Washington é muito bom jogador, ainda não conseguiu jogar muita bola no Chelsea profissional, é muito jovem, tem 19 anos, tem 1,87 de altura, então tem um físico privilegiado, é um jogador centroavante, tá? É um jogador matador. Eu trouxe alguns números dele para vocês aqui. Pelo Chelsea Sub-21 ele tem 18 partidas com 10 gols marcados e uma assistência, e eu quero até colocar aqui na última temporada, né, na temporada atual que está rolando lá no futebol europeu, que está no meio da temporada lá, né? Como eu sempre falo, lá começa em maio e termina em maio. Ele tem 7 jogos, 4 gols e uma assistência. Nessa temporada tá voando lá o David Washington, tá? É um bom jogador. Na maioria dos jogos ali, ele é titular desse time sub-21 do Chelsea, mas também é um jogador que está buscando espaço. O Chelsea pensa em emprestar o jogador, outros clubes do futebol europeu aparecem como candidatos, né? Pelo menos 3 ou 4 clubes já perguntaram sobre a situação do David Washington, e aqui no Brasil, além do Atlético Mineiro, que foi noticiado pelo Diário do Peixe, a gente estava pronto para dar a informação, mas faz parte, acreditando aqui quem de fato deu a notícia, o Santos, que naturalmente conta com o desejo do jogador de voltar, né, por uma questão de ter sido revelado pelo Santos e tudo mais, e aparece como um nome no radar do Atlético. Do lado do clube, eu fui atrás e negaram que tem essa negociação, mas é muito comum que neguem uma negociação em andamento, até uma negociação que não parece ser muito da simples. O David Washington, que é agenciado pelo Bertolucci Sports, que é do Giuliano Bertolucci, então uma grande referência aí dos empresários de futebol, beleza? Vamos aguardar então se avança por essa negociação. Particularmente acho o jogador interessante, é um jogador que tem características aqui de matador, mas é muito rápido, sai da área, tem jogo com os pés. Não é à toa que saiu tão cedo assim do Santos para o Chelsea por 16 milhões de euros, ainda com 18 anos. Jogou pouquíssimos jogos pelo Santos, mas ele teve um desempenho muito bom, e isso já o credenciou a ir lá para o futebol europeu. Só que normalmente também acontece muito, o jogador bate lá e acaba voltando porque precisa de pegar mais experiência e tudo mais. Às vezes é uma venda um pouco precipitada, e parece que pode ter sido isso com o David Washington. Apesar dos números dele serem muito bons no Chelsea Sub-21, eles desejam emprestar o jogador para ganhar rodagem e depois voltar e desembolar, jogar muita bola lá no Chelsea, beleza? Conhece o jogador? Tem alguma opinião a respeito? Deixa aqui nos comentários. Pessoal, eu queria pedir para você deixar o seu like, tá bom? Galera que chegou aí do meu amigo Breno Galante, do Bom Dia Galante também, todos muito bem-vindos aqui. Um abraço, inclusive, pro meu amigo Breno. Esse vídeo, ele sempre te redireciona lá pro Papo de Galo, que é às 11h30 no canal do Breno Galante, para quem não sabe. Sempre esse vídeo te redireciona, a gente tem uma parceria aqui, tá? E aproveite aí também para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Um ótimo final de semana para você. A qualquer momento eu volto no Instagram, tá? Ou no Twitter, @Jeves_Galo, e também no @canal Bica Galo. Em todas as redes sociais, você segue lá no Instagram, no X, no TikTok, todas as redes tem conteúdo o dia inteiro para você que é atleticano de coração. Beleza, galera? Um ótimo final de semana, uma ótima sexta. Grande abraço para você, vou ficando por aqui. Eu sou Marco Jeves. Eu fui.